Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e essa é mais uma aula do curso de Métodos Matemáticos. Na aula de hoje, nós aplicaremos a transformada de Laplace para a solução de EDOs na condição especial em que essas EDOs têm condições iniciais nulas, ok? Este tipo de problema é especialmente interessante para estudantes de controle. Então vamos lá? Bom, então, para muitas aplicações de ciências exatas, é preciso trabalhar com equações diferenciais. Equações diferenciais são simplesmente aquelas que, além das variáveis, têm as suas derivadas. A gente vai ver algumas aqui na aula. No entanto, essas equações diferenciais, por terem suas derivadas, não têm soluções necessariamente simples e intuitivas. Algumas delas nem solução têm. Mas aquelas que têm solução, não necessariamente têm soluções simples e intuitivas. Então, uma alternativa para encontrar estas soluções, que é muito difundida, é utilizar a transformada de Laplace e trabalhar com polinômios no domínio S, ao invés de trabalhar com derivadas. É isso mesmo, isso mesmo. A gente vai aprender aqui que quando você usa a transformada de Laplace, a gente deixa para trás as derivadas e as integrais e passa a trabalhar com polinômios, ok? Uma observação muito importante. Esta aula, a gente não vai se preocupar com o rigor matemático. Isso vai ficar em segundo plano. A gente vai focar em usar a transformada de Laplace para aplicações de engenharia, tecnologia, física, ciências exatas em geral, ok? Bom, mas mesmo deixando o rigor de lado, a gente tem que apresentar, definir a transformada de Laplace, né? A gente vai fazer essa apresentação muito brevemente para a gente poder chegar rápido nos exemplos, ok? Bom, a definição da transformada de Laplace é vista aqui. Então, a gente sempre usa como símbolo esse L estilizado. É padrão colocar a função dentro de colchete e você costuma transformar uma função. É claro que essa função pode ser uma constante, mas é uma função. O padrão é se substituir a letra minúscula do domínio do tempo para a letra maiúscula, que vai representar que o tempo agora foi substituído pelo domínio S de Laplace, ok? Bom, mas se eu quiser calcular quanto vale uma função no domínio S a partir da sua função no domínio do tempo, o que eu preciso fazer, a princípio, não é o que a gente vai fazer, mas pela definição, é calcular uma integral, ok? É uma integral muito especial, que vai do zero menos até o infinito, da função que eu quero transformar, vezes essa exponencial aqui, ó, e elevado a menos st, ok? No tempo. Então, quando a gente terminar de integrar, o tempo vai sumir e vai sobrar só o s, ok? Essa integral, então, só vale para tempos maiores ou iguais a zero, e o s pode ser qualquer número complexo. Lembrando que um número real é um número complexo, no caso particular, então ele pode ser um número real, mas ele vale para qualquer número complexo. Note então que basicamente se trata de uma integral imprópria. Mas não fica assustado não. Calma, calma, que a gente vai ver que isso não vai ter problemas não. A gente vai aplicar essa técnica muito facilmente. Mas apenas para fazer um exemplo ilustrativo, para você não sair daqui com a ideia de que é impossível calcular uma transformada de Laplace pela definição, vamos pegar uma função que tem uma transformada simples, fácil de calcular, e vamos calcular ela para você ver como é. Então, eu vou calcular o f de s da f de t, que é essa exponencial aqui, ó, e elevado a menos a vezes t, ok? Essa função tem que valer só para tempo maior que zero, ok? Então é uma exponencial, né? O a é um número real qualquer, certo? Pode ser 1, 2, 5, não importa, qualquer número vai funcionar. Muito bem. Então a gente escreve a definição. Então é uma integral de 0 menos até infinito da função que eu quero, e elevado a menos at, vezes, e aqui não muda, é sempre e elevado a menos st dt. Tudo bem? Olha, eu tenho aqui o produto de duas exponenciais, certo? Cada integral vai ser de um jeito. Essa aqui a gente vai resolver assim, ó. Como é um produto de duas exponenciais, eu posso manter a base e somar os expoentes, certo? Então vou fazer menos at mais menos st. Isso vai gerar essa exponencial aqui, ó, e elevado a menos s mais a vezes t, certo? Bom, se você não lembra como integra isso,
você pode consultar uma ferramenta de web ou pegar uma tabela de integrais. Aqui eu já vou colocar a resposta dela direto. Ó. A integral da exponencial é a própria exponencial. Mas como não é e elevado a t, eu tenho que dividir pelo constante que multiplica o tempo aqui, ó, certo? Se você não acredita, depois deriva o resultado que você vai ver que vai dar certo. Então, o resultado vai dar assim, ó, e elevado a menos s mais a vezes t, dividido por menos s mais a, ok? Para t indo de 0 menos até infinito, ok? Ótimo. Então, agora o que eu faço? Substituo os limites, né? Substituo a função nesse limite menos a função nesse limite. Então, vai ficar... Note que o tempo só está aqui, ó. Tá bom? Então, vai ficar e elevado a menos... E, ó, s mais a vezes infinito vai dar infinito. Então, já vou escrever aqui, ó, e elevado a menos infinito, dividido por menos s mais a, menos da substituição, esse menos não vem da função, vem que eu tenho que fazer esse limite menos esse, e elevado a... Quando eu colocar 0, 0 menos 0 mais é a mesma coisa para exponencial, basta só colocar o 0. E tudo que multiplica o 0 vai dar 0 também. Então é e elevado a 0 mesmo, também dividido pelo mesmo numerador aqui, ó. Tá bom? Nota que e elevado a menos infinito é 0, certo? No limite, né? E elevado a menos infinito é 0. Então, se esse termo vai para 0, isso aqui tudo vai para 0, certo? E só vai sobrar o segundo termo aqui, ó. Esse menos que está do lado de fora vai cancelar com o menos que está no denominador. E e elevado a 0 é 1. Então, o resultado final vai ser 1 dividido por S mais A. Engraçado, né? A gente faz uma conta toda e chega num resultado simples. Transformar Laplace é assim. Então, note que iniciamos com uma função que dependia do tempo, e elevado a menos a t, e terminamos com uma função que depende só de s, 1 sobre s mais a. É interessante, né? Parece que não tem nada a ver. A exponencial virou esse denominador, mas é assim mesmo, tá bom? Então, veja, não tem nada demais, só que você tem que ser craque em integral, ou conhecer uma ferramenta que te ajude a fazer boas integrais. Mas essa é a única transformação de Laplace que a gente vai fazer pela definição. Porque isso é reinventar a roda. Todo mundo já fez essas transformações de Laplace, ok? A gente daqui a pouco vai usar uma tabela cheia de transformações de Laplace, com todas já calculadas, que a gente vai precisar. E se precisar, a gente vai para uma ferramenta. Bom, o mais importante de olhar a definição da transformada de Laplace não é realmente reconstruir a tabela, fazer a tabela de novo, certo? É que, se você tiver na sua mente que a transformada de Laplace é uma integral, e já tiver trabalhado com um pouquinho de integrais, você vai saber que a transformada de Laplace segue as mesmas regras de uma integração. Então, por exemplo, que propriedades tem quando você vai fazer uma integral? Olha, uma integral é uma operação linear, não é? Então, quando eu faço que a transformada de Laplace de uma constante vezes uma função é igual a constante vezes a transformada de Laplace da função. Porque eu posso fazer isso com integral, né? Colocar a constante para fora, certo? Uma operação linear também permite que você faça a distributiva. Então, a transformada de Laplace da soma de duas funções é a soma das transformadas de Laplace, ok? Por fim, essa aqui dá para demonstrar, mas a gente não vai demonstrar aqui. A transformada de Laplace tem uma propriedade muito importante para derivadas, que é o que a gente vai usar muito para resolver as nossas EDOs. Então, ela está aqui. A transformada de Laplace da derivada de uma função é S vezes a transformada de Laplace da função. Então, a derivada é como se ela saísse para fora e se transformasse num S, tá bom? Mas eu tenho que carregar a condição inicial. Então, menos a condição inicial da função, menos o valor da função para 0 menos, tá bom? A propriedade da linearidade vem direto da integral. Já a da derivada, ela não é direta. Se você quiser, você pode fazer a conta. Você tem que... Coloca isso aqui, né, dentro lá da definição da transformada de Laplace e usa integração por partes que você consegue deduzir isso aqui. Mas se não, você só acredita na minha tabela ou pega um outro livro de referência que você vai ver que a propriedade é essa, ok? Então, a transformada de Laplace tem outras propriedades, mas o que a gente vai usar nas EDOs são essas três, certo? E como eu falei para vocês, se você quiser fazer uma transformada de Laplace analítica na mão, você vai usar uma tabela, certo? Então, note, ó, na nossa tabela, a gente calculou essa linha aqui, ó, da exponencial. A transformada de Laplace da exponencial é igual a 1 sobre S mais A.
Mas quem é esse U de t aqui, ó, que está multiplicando? Esse U de t é a função degrau. Essa função degrau, ou às vezes ela é chamada de h, de função Heaviside, ela é uma função que vale 0 para tempo menor ou igual a 0 e vale 1 para tempo maior que 0, ok? Para tempo maior ou igual a 0, na verdade. Ele vale 0 para 0 menos e 1 para 0 mais. Então, ela simplesmente está aqui para garantir que essas funções f de t aqui são todas válidas somente para tempo maior do que 0. Mas isso não é um problema, certo, para a gente? Na prática, o que você vai ver é que você não vai precisar ficar olhando para esse U de t aqui, não, tá bom? É claro que tem outras funções tabeladas, né? Mas aqui já tem mais do que a gente vai precisar, tá bom? Tem um monte aqui possível. Exponencial, polinômio vezes exponencial, seno, cosseno. A gente até colocou alguns produtos, né? De funções que também tem transformadas já tabeladas, ok? Então, como eu falei, né? Nota que o U multiplica quase todas as funções, só não multiplica a função do delta. O delta é um spike, né? É a derivada do U. É uma variação instantânea. Isso não vem ao caso também para a gente resolver as nossas EDOs agora. Mas você não deve se preocupar com esse U, então. Ele é apenas para lembrar que a transformada só vale para tempo maior que 0. Não adianta você ficar pensando, por exemplo, numa função constante, que é constante também para tempo negativo. Mas isso é muito importante do ponto de vista matemático. Do ponto de vista de aplicação de engenharia, tecnologia, física, você sempre pode escolher uma definição, né? Uma referencial de tempo, e tomar esse tempo sempre positivo, certo? E esquecer esses degraus aqui, ok? Bom, se eu tenho a transformada, eu tenho a operação inversa, né? Geralmente na matemática é assim, a multiplicação tem a divisão, a soma tem a subtração, a derivada tem a integral e a transformada de Laplace tem a transformada inversa de Laplace. Ela é definida como esse L elevado a menos 1 aqui, mas isso não significa que é 1 sobre L, é a transformada inversa, tá bom? Então é mais importante mostrar aqui para vocês não serem pegos de calça curta. Quando você faz uma transformada de Laplace, você vai da derivada do domínio do tempo para o domínio S. Quando você faz uma transformada inversa, você volta para o domínio do tempo, porque você pode querer saber, por exemplo, como alguma coisa se comporta no tempo. E aí não adianta ter o resultado no domínio S, necessariamente. Então, talvez você precise da transformada inversa. A definição dela é uma integral toda complicada. Eu não vou nem ler essa integral aqui, porque ela tem um termo complexo e tudo mais, certo ou não? Eu só escrevi ela aqui para você lembrar que ela também é uma integral. Então, as propriedades de linearidade da transformada de Laplace valem para a transformada inversa, e a gente vai usá-las muito, se você quiser resolver tudo quase que analiticamente, tá bom? Mas na prática, na hora de trabalhar com as funções, é muito mais fácil calcular a transformada de Laplace e usar a tabela de trás para frente, certo? Né? Então, em vez de calcular a transformada inversa de Laplace de 1 sobre S mais A, por essa integralzona toda aqui, eu lembro do resultado e já digo, a transformada inversa é e elevado a menos at. E pronto, tá bom? Ok? Então, ó, feito esse brevíssimo resumo, que não teve o objetivo de ser completo e nem formalmente rigoroso, a gente vai usar a transformada de Laplace. Qual que é o nosso plano de uso aqui, né? A gente vai partir de um sistema no domínio do tempo, pode ser um circuito, um sistema mecânico, elétrico, térmico, tanto faz. A gente vai fazer uma análise do domínio do tempo desse sistema, ou na aula de hoje a gente já vai pegar pronta, e vai transformar isso em EDO e condições iniciais, ok? A partir daí a gente vai aplicar a transformada de Laplace e vai trocar esse EDO por uma equação muito mais simples no domínio S. Vai fazer álgebra dessa equação para encontrar a solução que eu quero. Então, a tensão no capacitor, a corrente no indutor, a posição de um sistema mecânico, a temperatura, o nível, assim por diante, ok? Só que no domínio S. E aí, a gente tem que conseguir passar de volta para o domínio do tempo. Geralmente, isso envolve duas etapas. Deixar a função com cara de transformada inversa, e aí às vezes a gente usa uma técnica chamada de frações parciais, é muito comum, e depois aplicar a transformada inversa nisso para voltar para o domínio do tempo. Nessa aula eu vou fazer dois exemplos para deixar isso claro como funciona, ok? Mas aqui é só um overview, um outline, para você já saber o que te espera. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso exemplo. Ó. Então, o nosso exemplo 1 é um sistema elétrico bem simples, um circuito RC, para que a gente não se confunda. Então, ó, sabendo que o circuito RC a seguir, esse aqui, ó, pode ser equacionado pela EDO abaixo, é essa daqui.
Essa é a EDO desse circuito. E desprezando a carga pré-existente no capacitor, então lembra, essa é uma aula focada em problemas de condição inicial nula. Mas a transformada de Laplace serve para qualquer problema, ok? Com condição inicial qualquer. Mas aqui a gente vai desprezar a condição inicial, ou seja, vai assumir que no tempo zero não tem carga no capacitor, tá bom? E aí pede que a gente determine o quê? A tensão no capacitor no domínio S, então não no domínio do tempo, no domínio S. Quanto que é a tensão no capacitor em função de S? Pede que a gente assuma, então, que a saída do nosso circuito é a tensão no capacitor. E a gente está vendo que a entrada é a tensão em tudo, resistor mais capacitor, certo? E aí encontrar a equação que vai relacionar a saída com a entrada. Essa equação, no domínio S, é chamada de função de transferência, ok? E por fim, o passo mais sofisticado, que é voltar para o domínio do tempo. Para isso, a gente tem que escolher uma entrada. Então, a gente vai escolher uma entrada que é um degrau de 10 volts. Ou seja, essa entrada aqui ela vai valer zero. Quando chegar no tempo igual a zero, ela vai virar para 10 volts. Ok? Então, é um degrauzinho, assim. Certo? Vamos lá? Bom, como o circuito é representado por uma EDO, a gente olha para esse EDO aqui e fala, como é que eu vou fazer para encontrar VC? Eu não consigo colocar ele em evidência, tá vendo? E jogar todo o resto para o outro lado. Eu não consigo misturar a derivada com a função sem estar derivada. Não tem muito o que fazer, certo? Eu posso colocar o RC, passar o RC dividindo, mas isso não vai resolver nada. Então, a nossa alternativa, o que é? Aplicar o que a gente está aprendendo nessa aula de métodos matemáticos. Vamos usar o nosso método matemático aqui. O método que a gente está aprendendo é transformar em Laplace. Então, vamos pegar uma equação, qualquer uma, inclusive uma EDO, e se isso é igual a isso, então a transformada de Laplace disso tem que ser igual a transformada de Laplace daquilo. Então, eu escrevo aplicando a transformada de Laplace dos dois lados da minha EDO. Ok? Certo? Tem uma boa olhada ali. Ó. Então, se A é igual a B, a transformada de Laplace de A tem que ser igual a transformada de Laplace de B. Certo? Maravilha. Do lado direito, não tem o que fazer, já está praticamente pronto. Agora, do lado esquerdo, não. Certo? Do lado esquerdo, a gente tem que trabalhar um pouquinho antes de fazer essa transformada de Laplace. Certo? Trabalhar um pouquinho significa aplicar as nossas propriedades. Eu deixei a tabela aqui do lado, mas lembra, se você lembrar que isso aqui é uma integral, vai ficar fácil. Porque a gente vai usar agora as duas propriedades que vêm da linearidade. Então, ó, a transformada de Laplace de R vezes C, que é uma constante, né? Vezes dvc dt mais vc, eu vou usar primeiro essa propriedade aqui, ó, que é a transformada de Laplace da soma e a soma das transformadas. Então, eu tenho uma soma aqui, tá vendo? Ó, e vou quebrar isso aqui em duas transformadas. Ó, a transformada do primeiro termo mais a transformada do segundo termo. Isso é igual ao outro lado, não mudou nada aqui. Certo? Aí agora eu vou usar essa segunda propriedade aqui, ó, que a constante sai para fora. Certo? Aqui não tem mais o que fazer, já está pronto. Mas aqui eu vou pegar esse RC e passar para fora da transformada de Laplace. E aí eu vou chegar então que a transformada de Laplace desse termo aqui vai dar isso aqui, ó, certo? RC vai transformar em Laplace da derivada, mais L vai transformar em Laplace de VC. Então, esses daqui vai ser só substituir pela função no domínio S. Não tem erro. Já aqui eu tenho que sumir com essa derivada, senão não resolve nada aplicar a transformada de Laplace. Então, para resolver essa derivada, eu vou, obviamente, aplicar a propriedade da derivada, certo? Então, aqui a gente vai ver aonde está a força da transformada de Laplace para lidar com o EDO. Ó, eu preciso, então, fazer a transformada de Laplace desse termo aqui, certo? Resolver essa operação. Ó, a transformada de Laplace da derivada de uma função é S vezes a própria função menos a função para zero menos. Note que desse lado aqui não tem derivada nenhuma, certo? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou trocar a transformada de Laplace da derivada da tensão no capacitor por S vezes a tensão no capacitor menos VC de zero menos. Tudo bem? Então, note que a parte mais importante, a derivada virou um S multiplicando. Ó. Certo? E a função passou a estar sem ser derivada. Uau, hein? Muitas exclamações. E isso aqui, I menos VC0.
VC de 0 menos é a condição inicial. Ela depende da carga do capacitor, claramente. No nosso exemplo, ela é dada como desprezível. Isso vai acontecer em praticamente todos os problemas de controle, certo? Então, como eu falei, a aula de hoje ela é especialmente interessante se você estiver pensando em usar transformadas de Laplace para controle, ok? Bom, ou seja, a gente vai simplesmente assumir que VC de 0 menos é igual a zero e vai sumir com ele daqui. Tudo bem? Então, esta equação toda rabiscada aqui vai se transformar nessa daqui, ó. Ok? Consequentemente, então, eu parti desta primeira EDO, não é? Então, esta EDO que estava aqui, ó, onde eu estava, agora aplicando a propriedade derivada e desprezando a condição inicial, eu simplesmente troco a derivada por um S vezes a transformada da função, ok? O RC fica aqui, já estava lá fora, fica lá fora, certo? O resto da função não muda nada. Mas essa minha EDO agora está ficando uma coisa muito mais simples, certo? Então, a última etapa agora é trocar mesmo, né? Mudar a nomenclatura. Então, eu vou mudar de transformada de Laplace de VC para VC de S. Ou simplesmente VC. Então, a convenção mais comum que você vai encontrar em tudo quanto é livro é usar a letra maiúscula quando a variável depende do S. E letra minúscula quando a variável depende do tempo. Okay? Então, eu vou trocar um VC minúsculo por um VC maiúsculo aqui e pronto. Está feito. Então, note, né? Eu parti desta EDO, é aquela que estava lá no início do enunciado do exemplo. Apliquei a transformada de Laplace dos dois lados, certo? E o resultado ficou assim, ó. RC derivada virou RCS vezes VC. VC virou VC maiúsculo. VI virou VI maiúsculo. Né? E o que é isso daqui? O tempo sumiu. E o que eu tenho é um polinômio no domínio S. Um polinômio. É muito mais fácil dar com um polinômio. Eu sei o que fazer com um polinômio. Eu coloco o VC em evidência. Certo? Ó, desse lado aqui eu vou botar o VC em evidência. Né? Se eu colocar o VC em evidência, vai ficar assim, ó. RC vezes S mais 1 vezes VC. É igual a VI. Não é? E agora o que eu faço? Pego esse pedaço que está em evidência e passo para cá dividindo. Eu sei resolver polinômios. E pronto. Encontrei a tensão no capacitor em função da entrada e das constantes do circuito. Só que no domínio S. Tá vendo? Entenderam? Eu ainda não encontrei ele no tempo, mas já encontrei no domínio S. Eu consegui colocar o VC em evidência. Essa é a força da transformada de Laplace. Tá bom? Agora, no item B, o que a gente está pedindo é para encontrar uma coisa muito importante para quando eu faço análise de resposta em frequência e, de um modo geral, em controle, né? Que é encontrar a função de transferência. Então, eu tenho que identificar uma saída para poder fazer a saída sobre a entrada. É dado do enunciado que a saída é a tensão no capacitor, certo? Então, o V0, o Vout aqui, é a tensão no capacitor. Se isso vale no tempo, vale no domínio S, ok? Então, como eu já vi, eu sei que o V0 no domínio S é igual ao VC, que é igual a isso aqui. Então, para encontrar a função de transferência, no fundo, o que eu tenho que fazer é mudo o nome do VC, pego esse VI e passo dividindo aqui, ó. Tá bom? Ó, a função de transferência aqui, bonitinha. V0 sobre VI é igual a 1 sobre RCS mais 1. Tá bom? Então, nota que no domínio do tempo ia ser impossível encontrar essa relação, essa função de transferência. Porque a derivada da tensão no capacitor impede que eu isole essa tensão. Tá bom? Até aqui tranquilo? Geralmente, em problemas de controle, a gente para aqui. Mas como a gente quer entender o método inteiro, a gente vai para a última etapa, que é o que pede o item C. E se eu quiser usar isso tudo para encontrar mesmo uma função da tensão no capacitor com o tempo, para saber como é que esse capacitor vai se comportar, ele vai carregar, descarregar, vai ficar com a tensão quieta, o que vai acontecer? Então, para fazer isso, o que eu preciso é conhecer quanto vale VI. Agora, eu não posso mais continuar com VI como uma função genérica em função de S. Eu tenho que saber como ele é, porque agora eu não vou ter mais um VC genérico, eu vou ter um VC inteirinho conhecido. Né? É claro que depende da entrada, o capacitor vai se comportar de um jeito diferente lá naquele circuito. O VI pode ser DC, AC, pode ser de um monte de jeito. Tá bom? Então, o enunciado do problema diz que a
entrada é um degrau, ou seja, uma constante do ponto de vista da tabela, de 10 volts de tamanho, certo? Ok? Bom, então, sabendo disso, né, a gente olha para o que eu já sei, que VC é igual a 1 sobre RCS mais 1 vezes VI, e percebo que basta a gente usar a transformada inversa de Laplace a princípio, não é? Que o VC de T é a transformada inversa do VC de S. Então, a princípio, eu só preciso calcular isso aqui. Ó. Se eu conseguir calcular essa transformada inversa, eu encontrei quanto vale o VC de T. Não é? Então, como eu falei, para poder calcular isso daqui, eu preciso conhecer quanto vale o VI, para encontrar essa função inteira, certo? Lembra que a propriedade da transformada de Laplace e da sua inversa é que é a transformada da soma e a soma das transformadas, não do produto. Então, não posso quebrar isso aqui em dois, certo? A gente fica tentado, né? Dá uma vontade de fazer isso, mas não pode. Tudo bem? Eu preciso fazer isso de outra forma. Ok? Muito bem. Então, eu vou, a partir da função VI, calcular o VI, agora aplicando a transformada de Laplace, pela tabela, certo? Não vou ficar fazendo pela definição. Então, nota então que o VI é 10 vezes o de T, que é um degrau, né? Ou, se você só colocar a constante 10, você já fica subentendido o degrau. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mostrar a tabela inteira aqui, mas a linha que a gente vai usar é essa aqui, ó. Tá bom? Que é que quando o f de t é uma constante vezes o degrau, o resultado é essa mesma constante dividido por s. Então, como a minha função é 10 vezes o degrau, a transformada da Laplace de 10 vezes o degrau é 10 dividido por s. Até porque você pode passar o 10 para cá, certo? E transformar só o u de t em 1 sobre s. E depois multiplicar por 10. Ok? Então, lembra que o de t só faz com que essa fonte seja acionada no instante t igual a 0, né? Como o capacitor está sem carga, eu vou ligar uma fonte de 10 volts e o que vai acontecer com ele? Ele vai carregar através do resistor. É isso que o nosso modelo matemático tem que conseguir mostrar. Tá bom? Muito bem. Então, agora que eu tenho o VI de S, eu vou colocar ele aqui nessa equação e encontrar quem que eu tenho que fazer a transformada inversa. Ó, tá vendo? Então, eu preciso calcular a transformada inversa do VC, que é a transformada inversa disso aqui. Como VI é 10 sobre S, eu já escrevi, já ficou 10 dividido por RCS mais 1 vezes S, certo? Se eu olhasse para a nossa tabela e encontrasse uma função que tem essa transformada, estava pronto, era só escrever. Mas não tem. E geralmente é assim, certo? Geralmente não existe essa função tabelada, ok? Ó, a nossa função é essa. Se não tivesse esse S aqui, dava para usar o exponencial, né? Depende do que fosse. Se fosse só o S, eu também conseguia. Se não tivesse esse 1 mais, também conseguiria usar, só que seria um polinômio. Não é nenhum dos dois. Então, o que eu faço? O caminho mais comum é você quebrar isso aqui. Ó. Existe um método também matemático que se chama separação em frações parciais. Ele mostra que se você tem um produto de denominadores, você pode quebrar isso aqui numa soma de frações, cada uma com um desses denominadores, ok? Mas os detalhes desse método fica para uma outra aula. A gente quer fazer essas frações parciais. Geralmente, se você quiser fazer na mão, você quer fazer só no caderno, não quer depender de um computador nem nada, você vai montar um sistema de equações, tá bom? No meu canal, eu fiz isso algumas vezes lá no curso de circuitos elétricos, quando eu aplico o transformador de Laplace especificamente para resolver circuitos elétricos. Então, se você está curioso, você pode ir lá e procurar um vídeo. Mas aqui o que a gente vai fazer é usar uma ferramenta computacional para agilizar esse processo. Essa ferramenta é online, então você não precisa instalar nada no seu computador. O que você precisa fazer, ou no seu celular, né? O que você precisa fazer é acessar esse site. Esse site é gratuito, é o Wolfram Alpha. Quando você acessa o site, ele vai escrever Wolfram Alpha e vai ter uma caixa aqui vazia. Você vai digitar nessa caixa o comando partial fractions, que diz que você quer calcular as frações parciais. Vai digitar a função, só que em linguagens computacionais, ok? Então, como é que você faz isso? Você põe lá 10 barra. Lembra que em termos computacionais não tem colchete, chave, parênteses, é tudo parênteses. Então, eu abro o primeiro parênteses para mostrar que tudo é denominador. Aí depois eu vou colocar o segundo parênteses e vou escrever isso aqui, ó, R vezes C vezes S mais 1, fecho parênteses, vezes S. Lembra que o vezes é o asterisco, ok?
ou vezes do seu teclado numérico. Essa aspas eu coloquei por conta, você não precisa escrever, vai ficar como está aqui, ó, ok? E aí você aperta Enter, tem um igualzinho aqui, ó, que eu cortei. Okay? Se você apertar isso, ele vai rodar um pouquinho e vai aparecer escrito aqui, ó, Result, de resultado. E diz que então o resultado das frações parciais é esse daqui. Ou seja, né, redigitando aqui para ficar um pouco mais simples para a gente, se você fizer com calma, você consegue mostrar que 10 dividido por RCS mais 1 vezes S é a mesma coisa que 10 sobre S menos 10 vezes RC dividido por RC mais 1. Ok? É engraçado que aparece um menos, né? Mas é assim mesmo, tá bom? Se você não acredita e não quiser fazer, você pode tirar o mínimo. Multiplica, né? Tira o mínimo múltiplo comum e vê onde você vai parar. Multiplica esse por esse, né? E esse por esse aqui. Não esquece do menos. Que você vai ver que você vai cair de volta na fração inicial que você tinha. Certo? Bom, então, o que a gente mostra, né, o que o Wolfram Alpha ajudou a gente a calcular, mas a gente poderia ter calculado na mão, é que a transformada inversa de Laplace disso aqui é a mesma coisa que calcular a transformada inversa de Laplace desse aqui. E agora sim esses caras têm equivalente na tabela. Tudo bem? Eu só vou deixar um pouco mais bonito. Ó. Eu vou aplicar aquelas propriedades de linearidade. Então, a transformada da soma é a soma das transformadas. Então, eu vou mudar essa transformada para essas duas. Não importa se é direta ou inversa, as mesmas propriedades. E depois eu jogo as constantes para fora. Pego esse 10 e jogo para fora. Vai ficar a transformada inversa de 1 sobre S. Pego o 10RC e jogo para fora. Tudo é constante que não depende de S, certo ou não? Só aquilo que depende de S é que não é constante. E aí ficou assim a segunda. Agora vamos para a tabela, vamos ver o que a gente consegue fazer. O primeiro, 1 sobre S, é direto, certo ou não? Então a transformada de 1 sobre S é 1 vezes o degrau, ou se você quiser omitir o degrau, não tem problema, é 1. Ok? Já essa transformada aqui, ela está quase, ó, porque o que eu preciso para poder usar a linha da exponencial, que está aqui, né, eu marquei em rosa as duas que a gente vai usar, é 1 dividido por S mais A. Então eu não quero ninguém multiplicando S aqui. Ó. Como eu tenho esse RC vezes S, eu tenho que sumir com ele. Mas é fácil, eu multiplico em cima e embaixo dessa fração 1 sobre RC. Tá bom? Quando eu multiplicar 1 sobre RC em cima e embaixo, aqui vai ficar 1 sobre RC, aqui vai cortar, vai ficar só o S, e aqui vai ficar mais 1 sobre RC. Tá bom? Então, eu tenho que de novo usar a propriedade da linearidade e botar esse cara para fora. Ok? Aí vai ficar assim, ó. Certo? E aí agora não tem erro. É só olhar para essa linha aqui, da exponencial, que você vai notar que é a mesma coisa se você fizer o A igual a 1 sobre RC. Certo? Então 1 sobre RC já estava para fora, ele fica para fora. E a transformada inversa vai dar exponencial de e elevado a menos o seu A, ó, elevado a menos. O A da gente é 1 sobre RC vezes o tempo. Ok? E de novo eu omiti o degrau. Ok? Então a gente precisou usar a propriedade de linearidade para deixar a função igualzinha à tabela. Usar uma tabela é sempre assim, você adapta para que a tabela te ajude, certo? Então vamos voltar lá. Ó, eu tinha que o VC de t era igual a transformada inversa desse termo menos esse outro termo aqui. Agora eu vou trocar aqui o que a gente descobriu ali. Ó. A gente descobriu que 1 sobre S é 1. Né? Porque eu estou omitindo os degraus. Eu já sei que tudo isso aqui só vale para tempo maior que zero. E essa transformada aqui deu isso aqui. Ó. Certo? Agora eu me divirto. Ó. Olha que legal. 10 vezes 1 é 10. Né? Isso aqui está fácil. Esse é o tipo de conta que eu gosto de fazer. E aqui, ó, 10 vezes RC vezes 1 sobre RC também está fácil. É só cortar o RC. Ok? E aí vai ficar menos 10 vezes exponencial. Ó, que legal. Certo? Se você quiser parar aqui, tá ótimo. Mas é muito comum escrever expressão de carga de capacitor deixando a fonte para fora. Então 10 é a fonte, né? A fonte era de 10 volts, lembra? Então ela fica para fora aqui e eu coloco em evidência, fica 10 vezes 1 menos E elevado a menos 1 sobre RCT. Que quem já estudou carga de capacitor sabe que é exatamente a expressão de carga de um capacitor. Tá bom? Então, aí acabou o nosso exemplo. Então nota que aplicar a transformada inversa pode ser bastante trabalhoso, né? Certamente tudo que a gente fez aqui, o que deu mais trabalho foi fazer a transformada inversa. Não é nem um bicho de sete cabeças, mas com certeza dá mais trabalho.
E é por isso que em muitos casos, especialmente quando quem estiver estudando controle, a gente para o nosso trabalho com transformador de Laplace no domínio S e começa a fazer estudos para entender o circuito, por exemplo, diretamente pelo domínio S, sem precisar ficar fazendo a transformada inversa, certo? Gostaram desse exemplo? Então vamos fazer um pouquinho mais difícil, só que agora já à luz do que a gente sabe, vocês vão ver que na verdade aplicar isso tudo é muito rápido, tá bom? Então, ó, o nosso segundo exemplo é um sistema mecânico que assusta um monte de gente porque é de segunda ordem. Ó. É um sistema massa, mola, amortecedor. Então, a gente sabe que esse sistema mecânico aqui, ele é equacionado pelo ECDO abaixo. Aqui, ó, tá bom? Caso você nunca tenha visto ECDO na vida, e estiver confuso do que é o que, eu deixei escrito o que cada termo representa, certo? O Fx é a força externa que está sendo aplicada a essa massa. Okay? É a perturbação, é o degrau, é o peteleco, é o empurrão, alguma coisa do tipo. A função senoidal. O m de 2x dt2 vem da inércia, vem do F igual a ma. O a é a aceleração e a aceleração é d2x dt2. Ok? E o resto é tudo força, tanto a externa quanto essas duas aqui. Ó. Essa força é a força do amortecedor. A gente sempre assume o amortecedor como uma força viscosa, e de um modo geral a gente consegue tratar ele como uma força proporcional à derivada da função, certo? Quando tenta variar, o amortecedor segura. E, por último, essa é a mais conhecida, é a força da mola. A força da mola é uma força restauradora, né? Ela geralmente vale menos kx, só que se você equacionar direitinho, você vai ver que esse menos kx estava do lado de cá. E aí quando você passa para cá, ela fica mais kx. Mas o nosso objetivo aqui não é encontrar a EDO desse problema, mas sim tratar essa EDO com transformada de Laplace. Então, uma vez que eu assuma que essa EDO representa esse sistema, e considerando as duas condições iniciais nulas, então lembra, né? A EDO tem tantas condições iniciais quanto for o seu grau. Como essa é uma EDO de segunda ordem, de segundo grau, ela vai ter duas condições iniciais. Tem a posição no instante zero e a velocidade no instante zero, certo? Pensa num carro, né? Ele pode estar, antes de eu acelerar, ele pode estar numa certa velocidade e numa certa posição, tá bom? Então, a gente vai assumir que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade zero, e da posição zero. Ou seja, desprezando as duas condições iniciais. E vamos determinar as mesmas coisas que a gente fez para o circuito, só que agora é para a posição. Então, a posição no domínio S, x de S, a gente vai assumir então que a saída é a posição e encontrar a equação no domínio S que relaciona a saída com a entrada. E a entrada desse sistema é essa força externa, ok? Tudo no domínio S. E depois a gente vai determinar a posição em função do tempo, ou seja, vai aplicar uma transformada de Laplace inversa, só que a gente tem que conhecer todo mundo. Nesse caso, a gente não consegue nem fazer genérico, que nem a gente fez aquele outro, que a gente encontrou uma expressão que vale para qualquer resistência e qualquer capacitância. Nesse caso, não dá para fazer isso. A gente tem que definir tudo. Então, a gente vai definir a força externa como o famoso degrau unitário, ou seja, um degrau que vale 1 no sistema de unidades que eu estiver usando. No caso aqui é o sistema internacional. E os outros dados são uma massa de 100 gramas, né, 0,1 kg, uma força viscosa de 0,2 no sistema internacional, Newton segundo por metro, e uma força da mola de 1,6 Newton por metro, que também está no sistema internacional. Tudo bem? Entenderam o que o problema pede? Não. Ele pede para eu pegar esse EDO aqui, passar por domínio do Laplace e encontrar a posição no domínio S. Depois encontrar a função de transferência, que é a posição em função da força externa. E por fim, encontrar a posição dado que eu conheço tanto os valores do sistema quanto a força externa. Então vamos lá? Bom, como no exemplo anterior, né, o sistema é representado ou modelado por MDO, então não tem jeito, não tem como eu isolar essa posição x. Né? O problema já está pedindo para usar a transformada de Laplace, claro, mas se eu só quisesse achar ela em função do tempo, eu não tinha o que fazer, tá bom? Porque ela aparece tanto sozinha quanto dentro das derivadas. Existem métodos para resolver EDOs no domínio do tempo, mas aqui a gente vai usar tudo na transformada de Laplace. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar de novo. A transformada de Laplace de cada lado vai montar uma nova equação, certo? Se A é igual a B, a transformada de Laplace de A é igual a transformada de Laplace de B. Como a gente escreveu EDO de outro jeito, né? O que está pronto dessa vez é o lado esquerdo, e o lado direito eu preciso deixar no jeito.
Então, o que eu vou fazer? Aplicar as propriedades da linearidade. De novo, eu sempre vou acabar tendo que fazer isso. Eu tenho agora a transformada de Laplace da soma de 3 termos. Então, eu vou usar essa propriedade aqui e ela vale para quantos termos eu quiser, lógico. Então, a transformada de Laplace dessa soma vai ser igual a transformada de Laplace do primeiro termo, mais a do segundo, mais a do terceiro. Ok? E depois eu jogo as constantes para fora. Ponho a massa para fora, ponho a força viscosa para fora e ponho o cada mola para fora. E vai ficar assim, ó. Ok? Ó, o L de x é só transformar em x de s. O L de f é só transformar em f maiúsculo em f maiúsculo. Mas as derivadas eu tenho que mexer. Tudo bem? A gente vai fazer uma última vez com calma aqui, né? Então, primeiro eu vou aplicar a propriedade derivada em dx dt. Vai dar o mesmo resultado que a gente fez com o capacitor, porque, de novo, a condição inicial é nula. Então, a posição no instante zero é nulo. O que vai fazer com que a derivada vire apenas um s multiplicando a transformada de Laplace da posição, certo? E com isso, a transformada de Laplace da derivada vai ser simplesmente s vezes a transformada de Laplace de x. Então, a da primeira derivada é muito parecida com o exemplo anterior, não tem segredo. E da segunda? Será que virou um monstro agora? Eu vou fazer com calma só essa vez, porque vocês vão ver que no fundo fica muito simples. Então, ó, o que eu tenho que fazer é aplicar duas vezes essa mesma propriedade. Eu vou aplicar ela duas vezes. Então, primeiro eu aplico na segunda derivada. Cada vez que eu aplico, cai 1 grau a derivada. Aqui era uma derivada primeira e virou uma derivada nada. Então, aqui eu tenho derivada segunda, vai virar uma derivada primeira. A transformada de Laplace da segunda derivada é s vezes a transformada de Laplace da primeira derivada, menos a condição inicial da primeira derivada. Lembra que eu falei para vocês? Esse sistema, um sistema mecânico, ele vai ter condição inicial na velocidade. Isso aqui é a condição inicial da velocidade, dx dt é velocidade, certo? Então, eu estou querendo saber a velocidade no instante zero. Depois, o que eu faço? Eu pego esse aqui, ó, o L de dx dt, e aplico a propriedade da derivada de novo. Vai ficar assim, ó, certo? Então, vai ficar o S vezes S de Lx menos a posição no instante zero, menos a derivada no instante zero. Agora, as duas condições iniciais são o quê? Nulas, certo? Então, tanto esse cara é zero, quanto esse cara é zero. E o que vai acontecer é que só vai sobrar esse primeiro termo aqui, ó. Vai dar S vezes L de x, ok? Então, a transformada de Laplace da segunda derivada deu um S quadrado L de x, certo? E aí, vocês conseguem, por indução, dizer, num problema sem condições iniciais, qual seria a transformada de Laplace de uma terceira derivada? Seria S ao cubo vezes L de x. Não tem segredo, certo? Então, entendendo isso, a gente pode escrever essa pequena regrinha aqui, ó, que sempre que as condições iniciais forem nulas, isso é importante, então se as condições iniciais forem nulas, ou puderem ser desprezadas, eu posso trocar cada derivada por um S multiplicando, sem pensar duas vezes. Tá bom? Então vamos esquecer aquilo que a gente fez com calma e vamos só olhar para a IDO. A gente até aplicou a transformada com calma, mas vamos dessa vez fazer como a gente vai fazer de verdade sempre. Ó. A gente vai transformar direto a EDO num polinômio. Então, ó, f externo, f maiúsculo, certo? O m fica onde está. Segunda derivada, s ao quadrado. E depois eu tenho que escrever o x no domínio S. Aí o FV fica onde está, ele é só uma constante. Primeira derivada, S vezes o x. O K fica onde está, vezes o x vira o x de S. Pronto. Entenderam ou não? Aqui eu estou fazendo com calma e fiz os outros exemplos para tentar mostrar como o processo funciona. Mas de fato você pode simplesmente aplicar essa regra direto, tá bom? Não é difícil, tá vendo? Transformar uma EDO num polinômio no domínio S é uma coisa muito fácil, desde que as condições iniciais forem nulas. Simples assim mesmo, tá bom? Só que agora eu quero o x de S, o que eu faço? Boto em evidência, né? Então vou pegar isso aqui tudo e vou botar o x de S em evidência. Vai ficar assim, ó. Ok? Vai ficar a massa vezes S ao quadrado, mais a força viscosa vezes S mais K vezes x de S. E passa esse treco todo dividindo para cá, porque eu estou brincando com polinômios agora, polinômio é muito mais fácil. Então, o x é igual a força externa dividido por ms ao quadrado mais fvs mais k. Entenderam? E se eu quiser a função de transferência? Não tem segredo, né? Pego a força externa
e passo dividindo. Pronto. Tenho a minha função de transferência no domínio S. Tá bom? Então, note que se você tiver EDO, este processo de encontrar a função de transferência no domínio S é muito fácil. Tá bom? E, de novo, eu não teria como fazer isso se eu fizesse direto no domínio do tempo, porque eu não consigo colocar o x em evidência. A última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a gente partiu de uma EDO de segunda ordem. Isso implicou que a minha função de transferência aqui tem um polinômio de segundo grau. Isso vai acontecer sempre. Se a EDO for de primeira ordem, o polinômio é de primeiro grau. Se a EDO for de segunda ordem, é de segundo grau. Se for de terceira ordem, é de terceiro grau. E assim para frente. Tá bom? Ok? Muito bom. Agora, o último item é aquele que deve dar um pouco mais de trabalho, a princípio. Né? O que ele pede? Ele pede para encontrar a posição no domínio do tempo de novo, para fazer o caminho inverso e voltar para o domínio do tempo. Então, de novo, eu preciso substituir os valores, né? Então, esse polinômio que está generalizado aqui nas constantes dos componentes do meu sistema mecânico, então aqui depende de qual amortecedor, qual mole, qual massa, agora já é para uma massa, para uma mole e para um amortecedor específico. E eu preciso transformar, né? Eu preciso calcular o F maiúsculo externo, a força externa do domínio S, pela transformada da força externa. Como ela é o degrau unitário, então ele é uma vez o degrau pela tabela, vai dar 1 sobre S. Ok? Tudo bem? Então, quando eu fizer essa troca, vai ficar com 1 sobre S aqui em cima. Ou seja, tem um S multiplicando todo mundo embaixo. Ó. Então, o x de S é esse aqui, certo? Se eu só quisesse o x de S, já estava pronto. Então, o x de S para aquele degrau é esse. Tudo bem? De novo, infelizmente, não tem um paralelo dessa função lá na tabela. A gente pode olhar, mas a gente não vai achar. Tudo bem? Existe um caminho analítico para você calcular. E ele envolve duas etapas, porque dessa vez o meu polinômio é de segundo grau. A primeira etapa é quebrar em frações parciais e separar esse S daqui desse polinômio, certo? Depois de fazer as frações parciais, eu preciso resolver esse polinômio, e geralmente eu faço isso separando as raízes. Mas isso fica para uma outra aula. Essa não é uma aula de como resolver transformadas inversas de Laplace, é como aplicá-las em EDO. Então a gente já viu como aplicar a transformada de Laplace em EDO, encontrar tudo no domínio S. Isso aqui é quase um extra, né? Agora, em vez de ficar chupando o dedo e falar, bom, eu vou parar por aqui porque senão vai dar muito trabalho analítico, vamos aproveitar e vamos usar uma ferramenta computacional, certo? Para a gente não ficar sempre na mesma, vamos trocar dessa vez. Ó. Em vez de usar o Wolfram Alpha, vamos usar o Symbolab. Então digita aí no seu navegador esse endereço. Então pt.symbolab.com. Vai aparecer uma caixinha também de comando. O Symbolab funciona em português, se você tiver digitado o PT aqui. Então você pode colocar o comando diretamente em português no lugar onde está escrito digite um problema. Então você vai lá e vai escrever assim, ó, transformada inversa de Laplace, e vai escrever quem você está tentando fazer a transformada inversa, certo? Ok? O Symbolab é um pouquinho mais esperto, mas ele é parecido com o outro. Se você também escrever ele do mesmo jeito que escreveu no Wolfram, vai funcionar. Se você usar asteriscos aqui, ó, ok? Ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas se você só copiar essa linha e colar lá, e clicar nesse ir aqui, o que a página vai? Ela vai te mostrar vários passos. O Symbolab nesse ponto é um pouquinho mais interessante, só que às vezes ele dá um resultado diferente do Wolfram Alpha do ponto de vista de simplificação. É sempre uma equação equivalente, que dá o mesmo resultado, porque eles não erram. Mas às vezes um vai para um caminho, outro vai pelo outro. Ele dá alguns passos, então você pode até usar aqueles passos para saber como você faria analiticamente se você quisesse. Mas o fato é que a gente vai chegar e ele vai mostrar esse resultado aqui para você, ó, que bacana. Esse é até o penúltimo, porque no último ele calcula quanto que é a raiz de 15 e sai simplificando todo mundo. E na minha opinião isso é um pouco pior para poder mostrar, né? Porque assim fica mais compacto o resultado, eu acho. Mas se for para colocar num computador, aí tanto faz, tá bom? Nota uma coisa importante, o Symbolab ele é feito por matemáticos e eles preferem usar a função degrau como o h, que é a função de Heaviside. Mas ela é exatamente igual ao U de t, é só uma questão de nomenclatura, ok? Então é como se tivesse escrito aqui 5/8 de U de t, certo? A gente sabe, no nosso caso, a gente costuma omitir esse h de t, não é isso? Então, o que significa que agora eu vou transferir
para cá, né? Ó. A transformada inversa disso tudo, depois de um certo trabalho analítico, vai dar isso aqui. Ó. Interessante, né? Se você fizer o caminho, você chega lá. E eu tenho feito mesmo, da mesma forma como a gente tem calculado a separação em frações parciais, existe no curso de circuitos elétricos, que está aqui nesse canal, a solução dessas frações parciais, ok? O que de fato acontece é que elas dependem da natureza desse polinômio, certo? Se as raízes são reais, reais iguais, reais distintas, complexas, complexas sem parte real, isso vai mudar um pouquinho a cara dessa função. Por isso que a gente precisou partir já dos valores, tudo bem? Olha que bacana. Se você quiser fazer o gráfico, você pode, tá bom? Eu sugiro que para fazer o gráfico, a gente use o Wolfram Alpha. A ferramenta dele, na minha opinião, é um pouco mais simples, mas existem muitas alternativas. E é bom que você testa fazer isso no outro. Digita lá Wolfram Alpha e digita o mesmo comando, isso aqui em inglês agora. Inverse Laplace Transform, desse jeito aqui. Ele vai dar um resultado, só que ele gosta mais da forma complexa, vai aparecer umas exponenciais complexas. Que é a mesma coisa que o seno e o cosseno que o Symbolab mostra. E vai dar o gráfico. Olha que bonitinho que é. Ou seja, quando eu ligo, o tempo parte de zero, eu vou dar uma peteleco, né? Eu vou colocar uma força e vou empurrar aquela massa com uma força externa de 1 newton. O que vai acontecer é que isso vai empurrar a massa para cima, só que depois a mola vai ganhar um pouquinho de espaço e vai trazer de volta. E depois vai, até que ele estabiliza num equilíbrio entre a força externa e a força da mola. E quem ajuda a estabilizar isso aqui é o amortecedor. Se não tivesse ele, essa oscilação ia durar para sempre, tá bom? Porque ele dissipa energia nesse processo. E ele vai estabilizar ali perto do 0,6, tá bom? De posição. Ok? Entenderam? Bom, eu espero que sim, que vocês tenham achado interessante. E agora o que resta para vocês é praticar um pouquinho, tá bom? Como a gente resolveu um sistema elétrico e um mecânico, eu vou deixar para vocês fazerem um sistema térmico e um hidráulico. O sistema térmico vai ser um aquecedor de acumulação. Pensa que é um aquecedor a gás, certo? Ou seja, uma chama esquentando uma panela, para ser menos técnico. Só que isso através de uma válvula, ok? A saída vai ser a temperatura da água. E a entrada é o ângulo dessa válvula. Que se você quiser pensar no problema doméstico, é o ângulo da válvula lá que abre a chama do fogão. O fio do gás aqui, ok? Então, a IDO está dada, essa aqui, ó, certo? Os valores das constantes estão dados aqui todas no sistema internacional. Então não interessa a unidade, está tudo no mesmo sistema de unidades. Pede-se sempre a mesma coisa. A temperatura da água no domínio S, a função de transferência no domínio S e a temperatura da água no domínio do tempo, dado que a válvula vai abrir como um degrau, certo? De 0 para 1 até t igual a 0. Ok? O segundo sistema é um sistema hidráulico de controle de nível, ou seja, de nível. Então, eu tenho um tanque que recebe um fluxo de líquido e perde um fluxo de líquido, certo? Este tanque, que perde e ganha líquido, vai ter como saída, então, o que eu quero observar do sistema é a altura do tanque, a altura do nível de água do tanque, certo? E a entrada é a vazão do líquido nesse tanque, que eu vou chamar de Qin. Tudo bem? Então, assume que não tem condição inicial, da mesma forma que no primeiro problema também você tem que assumir que não tem. E escreve quanto vale o nível em função de S. Dado que a EDO do nível está aqui, ó. O H de T está aqui, ó, aqui e aqui, ok? E a entrada é o Qin. Depois você vai encontrar a equação no domínio S que relaciona a saída e a entrada. E por fim vai encontrar quanto que é o nível em função do tempo, dado que o fluxo vai obedecer um degrau unitário também, ok? Aqui estão as variáveis. Para ficar mais fácil, como elas sempre andam juntas, o G, ρ e o R do fluido, eu já dei todas elas compactadas numa grandeza só, ok?
E um último exemplo, para a gente também não ficar só com EDO de primeira ordem, porque os dois primeiros eram de primeira ordem, é um circuito RLC. Então, o circuito RLC vai ter uma EDO de segunda ordem. A EDO desse circuito RLC, cuja entrada é em cima de todos os componentes, é um circuito RLC série, e a saída é só a tensão do capacitor, é essa daqui, ok? Então a EDO está dada, não preciso fazer nenhuma conta aqui de malha, nada disso, a EDO está dada, certo? O que eu tenho que fazer é desprezar as condições iniciais da tensão e da derivada da tensão do capacitor e encontrar quanto é que vale a tensão do capacitor no domínio S. Depois de eu encontrar a tensão do capacitor no domínio S, é encontrar a função de transferência, que é a tensão do capacitor em função da tensão de entrada no domínio S. E depois, dado que os valores dos componentes são esses no sistema internacional, então o R é 6 ohms, o L é meio Henry e a capacitância é 0,1 Faraday, encontrar quanto vale a saída em função do tempo, ou seja, VC em função do tempo, a partir de uma entrada integral. Minha sugestão é sempre calcular esse item C usando uma ferramenta computacional, para que você fique no foco a transformada de Laplace da EDO, e não a transformada inversa, ok? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido como aplicar a transformada de Laplace em EDOs e como essa ferramenta pode ser muito útil para tratar essas EDOs de diversos sistemas físicos, ok? Até mais e bons estudos!